À Beira do Caminho é um filme que retrata com bastante sensibilidade uma questão bastante ligada ao afeto. Acho que o afeto é o tema central do filme e acredito que seja também o aspecto com que a gente deva fazer essa leitura. Uma leitura que eu faço desse filme é a da metáfora dos achados e dos perdidos. Primeiro, das perdas. João, um dos personagens principais do filme, sofreu uma perda, a perda da sua esposa. Ela faleceu em um acidente do qual ele teve determinada parcela de responsabilidade, e a partir desse acontecimento, ele se fechou dentro desse recorte de memória. Se fechou para o presente e ficou, de certo modo, retido numa vida bastante solitária, se isolou das pessoas que faziam parte da sua rotina e passou a viver de uma forma bastante solitária dentro de uma profissão que também é bastante solitária, que é de caminhoneiro. João excluiu da sua rotina todas as referências de quando sua vida era alegre, era feliz. As músicas que ele gostava, as pessoas a quem ele amava, sua família, seus amigos, todos deixaram de fazer parte da sua rotina. De modo que, no começo do filme, ele é apresentado como uma pessoa que está bastante isolada de todos e bastante presa nesse acontecimento do passado. João não consegue dividir sequer uma mesa de restaurante junto com outro companheiro de profissão. Não consegue interagir com mais ninguém. A segunda personagem mais importante do filme é Duda, que também sofreu uma série de perdas. Duda não conheceu seu pai, ele foi abandonado pelo pai quando ainda estava na barriga da mãe, e nesse exato momento em que o filme é colocado, onde ele aparece, ele perdeu também a sua mãe. Foi levado para um abrigo de onde ele fugiu, e no momento em que ele aparece no filme, ele tem o desafio de encontrar seu pai para não ser uma pessoa sozinha no mundo. Duda encontra com João de uma forma bastante casual. Ele se esconde na caçamba do caminhão de João para seguir até São Paulo e tentar encontrar o seu pai. Nesse momento, a última coisa que João quer é uma companhia. E ele tenta de todas as formas se livrar desse garoto. Tenta entregá-lo num posto policial, tenta entregá-lo numa delegacia, tenta deixá-lo na cidade mais próxima. Só que nesse meio tempo ele é obrigado a conviver com aquela pessoa, com aquela criança. E é nesse momento que entra em funcionamento a metáfora dos achados. Duda, apesar de ter sofrido também um repertório de perdas consideráveis, de ter de ter justificativa para viver uma mágoa, ele se coloca realmente como uma criança. Ele vive o presente. Diferente de João, que está preso, retido naquela memória ruim, Duda consegue brincar. Faz de uma garrafa PET uma bola e faz gol entre as roupas que estão secando lá de uma forma improvisada no caminhão de João. Duda consegue fazer brincadeiras com as pessoas que estão ao redor, consegue fantasiar situações. Tem uma cena em que ele está num posto e João está ausente, ele está conversando com a atendente da lanchonete. E ele fantasia a situação de que João era o pai dele, saiu para buscar um presente. Então ele consegue se comportar realmente como uma criança e viver o momento presente. Ele consegue, inclusive, dar conselhos a João. Tem uma cena bastante divertida em que ele fala que mulher é tudo complicada e que o certo é fazer como caminhoneiro. João, caminhoneiro, não entende o conselho, não entende a dica, então ele explica, tem que olhar para frente, não pode olhar para trás, segue adiante. Deixa o que você não entende para depois, mas vai seguindo sua vida. Então ele consegue conviver com essa carga de mágoas de uma forma bastante tranquila. E essa metáfora dos achados passa a funcionar no momento que essa ludicidade do contato com a criança vai sensibilizando João, vai fazendo João conseguir olhar para o seu passado e sentir vontade de enfrentá-lo para não estar mais sozinho. É assim que ele vai ao encontro de Rosa, que fez parte da sua juventude, fez parte dos seus afetos. É assim que ele resolve visitar a casa da mãe. É assim que ele cria coragem para adentrar o quarto da filha, onde existem fotos daquele momento feliz. E ele se prepara para um momento de reconciliação, que não acontece de uma forma imediata. Esse reencontro, esse achado, vai ser dissolvido ao longo da trama.
Nesse trecho de viagem que Duda e João fazem de Petrolina até São Paulo, acontece toda uma mobilização de uma rede de afetos, principalmente de Duda para com João. Só que, mais uma vez, acontecem perdas. João perde a companhia de Rosa, desde que até o momento em que ele definitivamente consiga se libertar desse momento do passado que o traumatizou e no qual ele ficou preso. E Duda, por sua vez, vai perder a expectativa de encontrar o seu pai. De verdade, não existe um parente consanguíneo aguardando por ele em São Paulo. Nesse momento, eles se veem novamente perdidos. Mas, novamente, acontece um achado, né? O achado do afeto que os vincula. Essa desvinculação dos dois em São Paulo foi uma coisa que não pôde acontecer, porque eles estavam, de algum modo, já ligados por algum tipo de laço que era mais forte do que todas as outras justificativas. Um parentesco consanguíneo é algo que não se desfaz, né, ao longo da vida. Todos nós nascemos com um pai e com uma mãe sanguíneos que vão nos acompanhar ao longo de toda a nossa trajetória. Embora eles não nos acompanhem fisicamente, esse laço não é desfeito. Mas os laços de afeto podem ser feitos e desfeitos a todo momento, e é essa mobilização que está presente no filme. O Breno Silveira, inclusive, brinca com as nossas memórias afetivas, né? Quando ele coloca uma trilha sonora inteira do Roberto Carlos. No momento em que ele brinca com as frases de para-choque de caminhão, ele brinca com o nosso imaginário, com as lembranças da nossa infância. Ele mobiliza em nós também essa identificação afetiva com os personagens. E o que acontece ao final é que João encontra um grande amigo em Duda. E Duda encontra essa figura paterna, esse adulto que vai se responsabilizar por ele, essa pessoa em quem ele vai enxergar um exemplo, uma pessoa por quem ele vai ter uma grande admiração. E o que a gente vê nas cenas finais é João reconciliado com o seu passado, né, com a sua filha o acompanhando numa viagem, e Duda também fazendo parte dessa ideia de família. Essas cenas finais são as únicas em que a gente consegue perceber nesse filme uma perspectiva de futuro. Ali se estabeleceu um núcleo familiar, ali se estabeleceu um laço de afeto que vai acompanhar aquele grupo pelo futuro que a gente percebe nessas últimas cenas.